Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje trago novamente uma notícia excelente. Se Deus está no controle, o sucesso é garantido. Deus estiver na direção, o sucesso é garantido. Quero compartilhar uma palavra que está em Romanos, capítulo 8, versos 12 ao 17, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos a Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados, a palavra está bem clara aqui para nós hoje. Quando Deus está na direção, o sucesso é garantido. E aqui fala de quando nós nascemos de novo, quando nós somos filhos de Deus. Ou seja, Deus vem habitar em nós. O Espírito de Deus vem habitar em nós. Então, Ele nos dirige. Por isso que a nossa vida é muito importante quando recebemos, quando vamos a crer nele, nascemos de novo, cremos e fomos batizados. O importante é entregar a vida de governo próprio a Ele. Porque o homem natural, o homem psíquico, o homem intelectual, enfim, o homem nascido de pai e mãe, ele se dirige a si mesmo. Quando é criança, não. Os pais o dirigem, pegam pela mão e os guiam. Né? Mas quando chega na maioridade, na adolescência já, eles não querem mais a mão do pai e da mãe. Eles querem andar sozinhos, independente. E esse é o caos da humanidade. Deus não criou o homem para viver longe de Deus, independente de Deus. Por isso que tem toda essa tragédia na humanidade. Porque o homem se tornou independente. Quando o homem dependia totalmente de Deus, era guiado pelo Senhor, pelo Espírito, porque Deus é Espírito, era um pedaço do céu na terra. Era o paraíso. Tinha vida plena, abundante. Havia um relacionamento maravilhoso, lindo com Deus e Deus com o homem. A alegria era mútua. Mas quando o homem se separou, quando ele caiu na armadilha, quando ele se tornou independente, isso trouxe todo esse caos que podemos viver e ver na humanidade. Mas Deus nos amou de tal maneira, diz a palavra, que não nos deixou nessa situação, perecendo. Inclusive, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, novamente, através do crer em Jesus, nós não seguimos perecendo, mas teremos novamente vida com Ele, unidade com Ele, comunhão com Ele, e para toda a eternidade também. Então veja bem aqui, muito importante observar no versículo 13, porque se viver segundo a carne, quer dizer, caminhais para a morte, ou seja, se continuar vivendo independente de Deus, vivendo pela natureza humana somente, né? Porque se tornou independente, então você vai caminhar para a morte, continua morte espiritual, não tem vida divina, não tem vida de Deus. Não tem comunhão com Deus, olha só. Mas se pelo Espírito, olha aqui a letra mesmo com o Espírito Santo, mortificar os feitos do corpo, quer dizer,
da natureza humana, não permitir que a natureza humana te guie, olha só, certamente vivereis. Porque a vida está no Espírito, a vida é Deus, Deus é Espírito. E veja só no 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é preciso tornar-se filho de Deus, e filho se torna pelo nascimento. E Jesus disse para Nicodemos em João 3, você pode procurar lá, você vai ver que Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, ou seja, nascer de Deus. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e o 13, tem que nascer de Deus. Isso não é da carne e do sangue, quer dizer, nascer do Espírito, que Deus é Espírito. Receber a vida de Deus, receber as virtudes gloriosas de Deus. Receber a natureza de Deus no centro da nossa vida, no comando, no controle, como Deus tinha planejado. Sair do eu e deixar o grande eu sou assumir o comando, o controle da vida de governo próprio. Você deve abandonar e entregar para a vida de governo para Ele te governar, te guiar, te conduzir. E depois no 15, porque não recebesse o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Veja bem, quando nós recebemos o Espírito de Deus, a vida de Deus, terminou o medo, a escravidão terminou, você está liberto. Não só do medo, mas de todas as demais coisas, você está livre. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E olha só, o Espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então você pode chamar Deus de Pai. Só podemos chamar Deus de Pai quando estamos em Cristo. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, Jesus é o único caminho, única verdade e única vida. É aquele único que pode levar ao Pai, que pode levar você a chamar Deus de Pai, que torna você um filho, uma filha de Deus, amada pelo Pai. Deus provou o seu amor quando deu o seu grande Filho, o maior presente, o entregou lá na cruz por nós. E veja bem o que mais diz. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o próprio Espírito testifica lá no teu espírito, no teu interior, que somos filhos de Deus. Você tem certeza. Agora você não é apenas uma criatura de Deus, porque todos são criatura. Tornamos filhos de Deus quando nascemos de Deus. E depois no 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo. Que tremendo, amado. Deus se faz em Cristo herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo. Quer dizer, toda a honra, toda a glória, tudo que Jesus conquistou é um direito. Você tem também, se você está em Cristo. Além de ser o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso da tua vida, que dirige e te guia agora, Ele também é o irmão mais velho. Que tremendo! Ele faz herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá então, mas antes eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Quantas pessoas não sabem que Deus precisa estar na direção, que eles precisam entregar suas vidas de forma incondicional a Ele, abrir mão da vida de governo próprio, entregar suas vidas para o Senhor sentar no trono do coração e reinar e governar, e vai ter sucesso garantido para elas também, com certeza, porque em Cristo, o apóstolo Paulo diz, somos mais que vencedores. Amém? Deus abençoe um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.